E aí, tudo bem? Meu nome é Marcos Palucci, sou chefe pizzaiolo e hoje eu vou iniciar uma série de vídeos no meu canal. E o primeiro deles é se você quer dar um salto no nível da sua pizza, é um famoso pré-fermento que antigamente se usava muito na parte de padarias, né, na fabricação de pães, só que a gente trouxe para o mundo da pizza e houve um ganho absurdo. E esse ganho é de textura, de leveza, bordas mais aeradas e muito mais sabor. Então, importante, caderninho na mão. Eu vou depois deixar para vocês um PDF, só vocês mandarem uma mensagem lá, comentar que eu envio para vocês o PDF. Mas é importante sempre anotar que a gente aprende melhor, tá? E o que nós vamos precisar para a nossa biga? Então, antes de começar a manipular na cozinha, né? Vamos pegar nosso avental, porque senão é uma roupa a cada receita. E já gostaria de dizer o que a gente vai precisar. Nós vamos precisar de 1 kg de farinha, tá bom? Uma farinha forte, de W de pelo menos 320. Para quem não sabe, o W é a força da farinha, e se for uma farinha nacional, é importante. Como no Brasil não se fornece esse laudo, não está na embalagem, é acima de 13 a 14% da proteína. Você não vai pegar o rótulo lá e vai dar uma olhada. Porque menos que isso é uma farinha já média a fraca de força, tá bom? Vamos precisar de água, então será 1 kg de farinha, 500 ml de água e 5 gramas de fermento seco. Lembrando, se for fresco, de 9 a 10. É uma proporção de 1 para 3. Uma dica que eu dou, que eu gosto bastante, é de botar a farinha no congelador. Por quê? A farinha, ela vai estar mais gelada e na hora que ela entrar em contato com a água, ela tende a não esquentar tanto. Lembrando que eu estou aqui em Ribeirão Preto e hoje está pelo menos 34 graus aqui na minha cozinha. Então a farinha, estou usando uma Cuoco da Caputo, W de 320. Vamos pegar agora aqui a água. A biga a gente trabalha de 45 a 60% de água, mas eu vou trabalhar aqui hoje com 50%. Então, importante todos terem balança, tá? Coloca, tarou, né? Zerou a balança. E aqui eu vou trabalhar com água gelada filtrada. 500 ml de água, 1 kg de farinha e o fermento. Então vamos abrir o fermento, o bol. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar água. Quando você anota, você pode estar ticando os itens colocados. Vamos cortar o fermento. Aqui, ó. Você pode estar usando a balança, mas a balança ela rouba muito às vezes, quando é poucas gramas, né? Então tem aqueles colheres medidoras, que aí a gente consegue estar colocando e já medindo a quantidade de fermento. Então, 5 ml é a mesma coisa que 5 gramas, tá bom? Vamos lá. Ixi, calma. Agora vai. Deu as 5 gramas, coloca na água. E eu uso um método que eu gosto. Você vai mexendo na água assim, ó. Todo o fermento já vai sendo diluído. A água está gelada, então o fermento ele vai demorar para ativar.
Mas não tem problema que a biga depois ela vai ficar por 2 a 3 horas em temperatura ambiente, tá? Colocou o fermento, uma dica assim que eu falo que é uma dica de ouro. Todo esse processo tem que ser um processo rápido, não pode passar de 4 a 5 minutos. Por quê? Quando você colocar a farinha em contato com a água, ela tende já a querer formar uma malha glutínica, né? Formar o glúten. E a gente não quer nesse momento, a gente quer fazer um pré-fermento e queremos alimentar e criar nossas leveduras, tá bom? Nossas enzimas aqui. Então colocou a farinha. Aqui nesse momento, você pode estar fazendo o quê? Com um misturador de massa ou com uma colher. Eu coloco a própria tampa bem aqui, ó. E eu mexo, e a própria farinha em atrito com a água aqui, ó, elas vão se misturando. Ó, feito isso, é formado uns grunhos. Aí eu venho aqui, ó, só vou soltando e garantindo que não tenha nenhuma farinha seca, tá? Então mexe, pode ser com as próprias mãos e evitando que eles se juntem, tá? Então você vai mexendo, tirando toda a parte da farinha seca para ela se hidratar. Aqui, ó. E já uma dica aqui enquanto estou fazendo para vocês, é importante que o pote que vai ficar a biga seja 2,5 vezes maior que a quantidade de biga, tá? Também não pode ser muito grande, mas também não pode ser muito pequeno. E nós não queremos fermentação, tá? Aqui nós queremos que ocorra a alimentação das leveduras. Nós estamos criando agora, nesse primeiro momento, o nosso pré-fermento. Soltou tudo, ó. Soltou os grunhos. E aí, um erro muito comum de acontecer é o quê? A gente vê em tampa. Só que ela precisa de ar. Aqui existe a respiração aeróbia. Então, há presença de oxigênio. Então, nós vamos fazer o quê? A gente vem... E a gente pode passar um papel filme, separa, ó, vai sempre pensando assim, ó, precisamos separar. Ela precisa de espaço, ela não quer que elas se juntem, que formem um bolão. Então, a gente vai separando elas e garantindo que não tenha nenhuma farinha seca, tá? E aí é importante pensar o seguinte, se você está numa região fria, ou é à noite, está 18 graus, você pode deixar ela em temperatura ambiente. Às vezes você vai procurar em receita, ela está assim, TA, que é temperatura ambiente. Mas igual hoje, eu consigo gravar esse vídeo para vocês durante o dia, e tá quase mais que 30, o que eu vou fazer? Eu vou passar o filme, ela vai ficar de 2 a 3 horas em TA, e aí eu vou mandar ela para a geladeira a 4 graus. Então sempre se atente a esses detalhes, porque isso faz muita diferença. Ó, separou, aqui o aspecto dela, separada, a gente vai vir agora e vamos passar um papel filme. E como a gente precisa que ela respire, você não vai botar hermético, nada disso. A gente vem e vai fazendo alguns furinhos no papel para que ela respire. Já é o suficiente. E aí você pode começar a marcar que nessa primeira parte a nossa biga já está pronta, em menos de 5 minutos
já temos o primeiro passo do nosso pré-fermento. E aí daqui você tem dois caminhos, tá? Após a gente levar para a geladeira em 18 a 24 horas ou 48 horas, você pode estar fazendo uma massa somente com essa biga, que a gente fala que é 100% biga, que aqui vai render em torno de 6 panetos de 280. Se for 100% biga, aí no outro dia a gente acrescenta somente o sal e o restante da água, ou ela vai ser parte de uma incorporação, tá? Aí a gente vai colocar ela e vai acrescentar mais água e mais farinha. Mas aí é de acordo com a receita que você está seguindo. Então, o primeiro passo, biga, pré-fermento, é isso daqui. Pouca manipulação. Se for fazer uma macieira, não bate rápido. Existe já maceiras que elas fazem o reverso, que é justamente para não formar cadeia glutínica. Tá bom? Esse é o principal ponto que você tem que tomar cuidado. Se você põe muita fricção, muito estímulo, você está tensionando e a água com a farinha vai formar o glúten. Tá bom? Então, dia quente, 2 a 3 horas, depois vamos para a geladeira a 4 graus. Então, clima agradável, 18 graus, pode colocar lá em temperatura ambiente. Tá bom? Espero que tenham gostado. E aos poucos eu vou estar desenvolvendo mais vídeos para vocês, tá? Fiquem todos com Deus e, se puder, comente, curtam. Eu vou preparar um PDF e aí quem está me pedindo nos comentários, eu mando no particular, tá bom? Um forte abraço, fiquem todos com Deus.